Muito bem. Vamos então dar continuidade, né, no trabalho com a nossa pseudolinguagem, na construção dos nossos algoritmos. E a gente vai ver hoje uma parte de estrutura de um algoritmo e como trabalhar com uma sequência simples. É muito parecido com o que nós vimos na última aula, mas só que apresentando alguns detalhes, né, adicionais. A gente vai fazer a apresentação novamente da estrutura básica do algoritmo, a forma que a gente está utilizando para escrever os nossos algoritmos, e também analisar um exemplo, né, utilizando sequência simples. Bom, já deu para perceber que toda vez que nós utilizamos os nossos algoritmos, a gente tem uma estrutura básica, né, na forma de escrita, na sintaxe que nós estamos utilizando, né? Aí vem aqui sempre a palavra determinando o início do algoritmo. Aí pode existir ou não, né, a declaração de variáveis e constantes, os identificadores, né, que eu vou ter no meu algoritmo. Com certeza vai ter um ou mais comandos, né, podem ter vários ao longo do algoritmo, e termina lá com o fim do algoritmo, né? Então é só uma forma da gente organizar, né, a estrutura do nosso algoritmo. Então a representação que está aqui entre colchetes, né, é porque eu posso ter um algoritmo que não tem declaração de variáveis, né? Então por isso que ele está sendo representado aí pelo colchete, para indicar que pode existir ou não. É claro que na maior parte dos programas, na maior parte dos nossos algoritmos, a gente acaba utilizando variável, né? Mas é possível que não tenha variável em um algoritmo. Aí nós vamos, por exemplo, no primeiro exemplo, fazer um algoritmo para exibir a mensagem boa noite na tela. Então, o objetivo é esse, eu quero exibir a mensagem boa noite na tela. Então, baseado no que nós vimos, primeiro em relação à definição do problema, né? Está claro o que está se desejando, o que está se sendo pedido para que você faça. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero exibir a mensagem boa noite na tela. Fica claro em relação à definição? Alguém tem algum questionamento a fazer? Bem claro. Beleza. Sim. Muito bem. Bom, e depois a gente vai partir para a análise do problema, né? Então, como nós vimos, a gente, na análise do problema, em geral, a gente separa em três partes, né? A entrada, como fazer e a saída, né? Aí na primeira parte, a entrada, eu tenho a história da representação, né, da entrada. Mas para esse caso específico, né, em que eu quero estampar na tela a mensagem boa noite, no caso, eu não preciso que o usuário me informe mais nada, né? Porque na própria definição do problema, eu já sei o que eu devo fazer. Exibir a mensagem boa noite. Então, eu não preciso que o usuário me informe mais alguma coisa, né? Porque é uma mensagem específica. O problema é uma mensagem específica. Eu quero a mensagem boa noite, não é uma mensagem qualquer. É especificamente essa mensagem. Então, neste caso, nós não temos entrada de dados, porque eu tenho muito claro, e é uma única mensagem fixa, o que eu devo fazer. Como resolver, né, a operação? Ora, basta eu colocar o comando para poder exibir a mensagem de boa noite na tela. Então, é isso que eu devo fazer. Então, eu uso um comando específico
vai exibir uma mensagem na tela, né? E no caso a mensagem específica também é a mensagem de boa noite. E a saída é a própria representação, né, que eu vou ter da exibição do resultado, mostrando a mensagem boa noite. Então agora eu tenho qual é a sequência, né, de passos que eu vou executar. Ora, eu só tenho uma coisa a fazer, é apresentar o resultado da operação exibindo a mensagem boa noite na tela. Então é um único passo, né, que vai ser executado, que eu vou organizar no meu algoritmo. Bom, então como eu tenho que escrever, né, usando um formato, uma padronização, uma sintaxe específica, e nós estamos utilizando uma pseudolinguagem, né, aqui, eu tenho lá o início, pode ocorrer na declaração de variáveis, os comandos e o fim. Então, baseado no que eu tenho que fazer, o meu algoritmo, né, início, aí depois comando imprimir, né, que aí eu exibo a mensagem boa noite na tela. E termina o meu algoritmo. Então vejo que ficou bem simples, né, a execução aí do nosso algoritmo. Bom, depois vem para a próxima, só tem um comando, né, que eu estou executando nesse meu algoritmo. Eu vou fazer o teste de mesa, né, que a gente chama de teste de mesa. Toda vez que a gente desenvolve um algoritmo, é preciso que você faça uma verificação, né, desses passos que foram definidos lá no seu algoritmo, né, fazer um teste. E esse teste é chamado do teste de mesa, né, que aí eu posso verificar todas as instruções que foram definidas lá no algoritmo, como se estivesse executando passo a passo, imaginando como nós estivéssemos utilizando um computador, né? É um processo manual, né? Mas ele é importante porque ele vai validar toda a sequência de passos que você vai ter no seu algoritmo, né? Então, importantíssimo, né, você fazer o teste de mesa tão logo você escreva um algoritmo, para fazer justamente o teste para verificar se todos os passos que foram definidos você obtém a resposta correta ou aquela resposta desejada, né? Para verificar se existem algum erro, por exemplo, de semântica, né? Se eu consigo apresentar todos os resultados esperados no meu algoritmo. Bom, então o teste de mesa é execução linha a linha, né? Então, logo no primeiro item, eu tenho o início, né, do meu algoritmo executando, e depois o próximo passo é a palavra imprimir, e a gente sabe que o comando imprimir representa eu exibir alguma informação na tela, e como tem aqui, né, entre parênteses, separado aqui pelas aspas duplas, uma mensagem, é para mostrar na tela esta mensagem que está sendo colocada aqui. Aí, então, acontece, né, a execução, a saída de dados, né, como se estivesse aqui usando um computador, a exibição dessa mensagem na tela e termina o nosso algoritmo. Então, nós fizemos o teste de mesa, né, depois da escrita do nosso algoritmo, fizemos o teste de mesa e ele está executando aquilo que foi proposto, né? Exibir a mensagem boa noite na tela. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, professor. Tudo Tudo certo. tranquilo até aqui? Bem fácil, né? Vamos seguir. Vamos usar um outro exemplo agora, né?
para que a gente possa construir o nosso algoritmo. Bom, o problema é fazer um algoritmo para realizar a conversão de determinado valor dado em dólares americanos para valores em reais. Então, o problema é fazer um algoritmo que ele possa realizar a conversão de determinado valor dado em dólares americanos para valores em reais. Vamos fazer a verificação, né, antes de construir o nosso algoritmo. Definição do problema. Alguém tem alguma dúvida daquilo que está se desejando fazer? Nenhuma. Bem simples. Tranquilo, né? Vai ser dado lá um determinado valor em dólar. Eu quero saber quanto vale aquele valor em reais. Muito bem. Vamos partir para o segundo item, né? Perdão, no primeiro item da análise, né, do problema. Se eu tenho muito clara a definição, eu vou partir para a análise do problema. Aquelas três partes, né, que eu sempre comento aqui: entrada de dados, como fazer e a saída de dados. Bom, inicialmente a entrada, né? O que efetivamente eu preciso que sem isso eu não consiga resolver o problema? Nesses exemplos eu estou colocando aqui, né, mais ou menos aí a dica, mas a tendência é a gente não dar mais dica e esperar de vocês aí, né, essa análise, tá? Bom, então, o que eu preciso que o usuário me informe que sem isso eu não consigo resolver o problema? Ora, o primeiro item é: qual é o valor a ser convertido? Porque na definição do problema, verifiquem que em nenhum momento eu disse qual era o valor, né? Então eu preciso do valor a ser convertido, que sem isso eu não vou conseguir. Uma outra informação que eu preciso também saber para poder resolver o problema é saber a cotação do dólar, né? Como vocês sabem, o dólar tem uma variação diária, né? Então, uma conversão feita num dia, com certeza não vai ser igual para o próximo dia e assim sucessivamente, né? Então, existe uma variação, né, desse valor diário e eu preciso fazer a conversão com base no valor definido para aquele dia. Então, se eu tiver essas duas informações, eu consigo resolver o problema? O que vocês acham? Ou eu preciso de algo mais? Só com essas duas são suficientes para que eu possa resolver o problema? Acho que já é o suficiente, professor. Beleza. Vamos então ver como, né, eu vou resolver o problema, né? Fazer a representação dessa operação, né? Ora, se a gente for fazer isso, se a gente tem a informação do valor que eu quero converter e o valor da cotação do dia, em geral a gente usa uma regra de 3 simples, né? Se eu tenho o valor de $1, né, que é justamente o valor da cotação do dia, eu posso, baseado no valor que foi informado a ser convertido, procurar, né, fazer a operação matemática para que eu possa calcular o valor da cotação do dia, né? Então, deixa eu só afastar aqui. Eu vou ter que o resultado da operação em reais, né, vai ser a cotação do dia multiplicado, né, pelo valor, né, pelo valor em dólar, né, fazendo aí a operação de regra de 3 simples, né, e justamente a resposta, né, vai ser dada ou vai ser armazenada, né,
esse identificador aqui que eu estou chamando de reais, tá certo? Então é isso que vai precisar acontecer para que eu possa calcular um determinado valor, quanto ele vale naquele dia em reais. E, finalmente, a saída, né? A representação dessa saída é justamente onde vai ser armazenado o resultado da operação que nós vimos aqui, né? Que é justamente a variável reais que eu criei aqui. Então eu vou ter aí a saída. Vejo que quando eu faço a análise, eu já sei o que eu precisa ocorrer de entrada, quais são os cálculos que vão ser necessários para executar a tarefa e qual a informação que será obrigado, né, a aparecer na saída. Depois é só organizar, né, essa sequência que precisa acontecer, né, desde o início lá na entrada, as operações que precisam ocorrer e quais são os valores que precisam ser mostrados na saída. Então, a sequência de operações, né, sem se preocupar aí com formatação de linguagem, pseudolinguagem ou linguagem algoritmo, eu tenho que fazer passo por passo a entrada com valor em dólares, que vai ser convertido. Aí eu vou guardar aqui no identificador chamado valor underline dólar. Depois, entrar com a cotação dólar do dia, né, porque essa informação é diária, ela se altera diariamente. Então, para que eu tenha, né, sempre a informação correta para aquele dia, eu preciso ter a cotação do dia. Depois, realizar a operação matemática. Aí nós fizemos uma regra de 3 simples lá, né, que vai dar o valor em reais, vai receber o valor em dólar multiplicado pela cotação do dia, e depois eu apresentar o resultado, né? Então esse resultado eu vou apresentar para o usuário, obrigatoriamente, né? O conteúdo do identificador reais, ele precisa aparecer, né? Aí eu termino, depois de calcular, eu termino aí essa sequência. Bom, depois é só organizar ou escrever, né, usando a nossa anotação, né? Depois é só escrever usando a nossa anotação, né? Usando a forma de escrita que nós estamos definindo aqui para poder escrever os nossos algoritmos, né? Então vai ficar desse jeito, né? Início, depois declaração de variáveis. Aí neste exemplo, né, nós temos declaração de variáveis. Aí a informação aí importante: que tipo de conteúdo, né, esses identificadores variáveis podem conter. Aí, como a gente está falando de valores em dólar e valor em reais, que envolve, né, centavos e tal, a cotação do dia, né, normalmente tem casas decimais, cabe, né, neste caso, variáveis do tipo real, né? Então, nós vimos que nós vamos utilizar uma variável para armazenar o valor a ser convertido, uma outra variável com a cotação do dia e outra variável para receber o resultado, né, do cálculo que vai ser executado. Ok? Bom, depois, a entrada de dados propriamente dita do valor em dólar, né? Aí vejam que na entrada eu uso 2 comandos, né? Um para mostrar na tela, né, para o usuário uma informação para saber o que ele deve fazer. Aí neste caso, né, eu estou colocando para exibir a mensagem informe o valor a converter, para aparecer na tela para o usuário. Depois, a entrada de dados propriamente dito, né, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável valor dólar. Depois, a entrada de dados da cotação. Eu estou usando 2 comandos aqui, um de saída e um de entrada. O de saída é para exibir uma mensagem para o usuário a respeito do que ele deve fazer. Aí está aqui, informe a cotação do dia.
Aí, conforme ele digita, ele informa, essa informação vai ser armazenada na variável cotação do dia, e depois ocorreu o cálculo, né, internamente no computador, baseado na fórmula que nós vimos, né, nós analisamos que, fazendo uma regra de 3, a fórmula resultaria aí nessa expressão, né? Então eu tenho aqui um comando de atribuição, e ele vai executar tudo que está aqui neste lado, né? E vai armazenar o resultado nesta variável. Então ele vai pegar o valor em dólar, vai multiplicar pela cotação do dia e vai armazenar o resultado na variável reais. E depois a exibição do resultado, né? Eu já comentei com vocês que essa exibição do resultado, ela é muito pessoal, tá? Obrigatoriamente, nós já vimos que precisa aparecer o conteúdo da variável reais, né? Pela análise que nós fizemos, ó, na apresentação do resultado, obrigatoriamente, né, tem que aparecer o conteúdo da variável reais. Mas nada impede, né, que eu possa exibir outras informações, né, como é o caso aqui. Ó. Eu estou mandando mostrar na tela o cifrão, seguido do valor em dólar, depois o texto equivalem a, seguido do conteúdo da variável reais, seguido da palavra reais, ponto de exclamação. Tá? Então, o que era obrigatório está aqui, né? Eu estou usando aqui de forma obrigatória o que está aqui. Mas incluir algumas informações adicionais para melhorar, né, a exibição do resultado para o usuário. Então, isso aqui é muito pessoal, né? Então, cada um vai mostrar o resultado de uma forma diferente, né? Então, eu poderia só colocar valor convertido, tanto, acabou. Né? Aparecendo o conteúdo da variável reais, seria o suficiente. Tudo bem? Bom, então vamos fazer a verificação, né, de tudo que vai acontecer, fazendo o nosso teste de mesa. Vejam que ficou lá o início, a declaração de variáveis, né, as 3 variáveis que estão sendo utilizadas aqui. Depois, a entrada de dados, aí eu estou usando 2 comandos, um para mostrar alguma informação na tela e outro, o comando de entrada propriamente dito. Depois, a entrada de dados da cotação, eu estou usando também 2 comandos, né, para informar a cotação do dia, e a entrada de dados da cotação propriamente dita. Depois, o cálculo, né, que está sendo realizado, né, baseado na formulação que nós vimos que resolveria o problema. E depois, a exibição do resultado, né, que eu coloquei dessa forma. Vamos então agora fazer o teste de mesa, né? Será que essa sequência realmente executa tudo aquilo que se propõe? Importantíssimo, né? Eu reforço aqui a realização do teste de mesa. Então, todos os algoritmos que você cria, você tem possibilidade de testar para verificar se está correto, né? Se todas as instruções que foram definidas, elas realmente apresentam o resultado esperado. Muito bem. Vamos então lá fazer o nosso teste de mesa, né? Aqui está a parte inicial, né, do algoritmo, tá? E aqui nós temos uma área de memória RAM, né, que nós estamos simulando, como se estivesse o computador, e aqui o monitor, né, do nosso computador simulado que nós vamos usar para o nosso teste de mesa. Começou o nosso programa, né? Aí, na segunda linha do nosso algoritmo, tem lá real, valor em dólar, cotação do dia, reais.
o que acontece efetivamente no momento que o computador lê essa linha? Lá na memória principal do computador, na memória RAM, ele vai criar 3 espaços, um chamado de valor dólar, outro chamado cotação dia, outro chamado de reais. E lá dentro, né, desses espaços vão poder ser armazenados números reais. Ok? Então é isso que acontece com a leitura dessa linha. No momento que lê essa linha, o que deve acontecer, nós estamos fazendo um processo de abstração, né, chamado de abstração, imaginando como se estivesse executando no computador. Tudo bem até aqui, nessa linha? Tudo certo. Estão acompanhando aí? Sim, tá ok. Acompanhe aí o raciocínio. Tudo certo. Sim, professor, sim. Vamos para a próxima. Próxima linha. Imprimir um texto, entre aspas. Este é o comando. O que efetivamente acontece quando o computador lê essa linha, né? O comando é imprimir. O comando imprimir, nós já sabemos que é fazer o quê? É mostrar alguma coisa na tela. Então ele vai mostrar exatamente o texto que está entre aspas. Relembrando, né? O computador não interpreta o conteúdo que está dentro dessas aspas, tá? Embora lá esteja pedindo para o usuário informar um valor a converter, espera-se, né, que o usuário digite um valor, mas nada impede que o usuário faça outra coisa, né, digite um nome, por exemplo, né? Obviamente vai dar erro, mas lembrando que o computador não interpreta as informações que são colocadas entre aspas. Então acontece isso, né? Com esse comando, exatamente, né, no monitor do usuário vai aparecer o texto que está entre aspas lá, exatamente como foi definido lá. E o cursor, né, do computador vai ficar guardando, né, o usuário digitar alguma coisa. Então vai ficar esperando que o usuário faça alguma coisa. Bom, com certeza o usuário vai digitar um valor. Aí, por exemplo, o usuário digitou 100. O usuário vai digitar 100 e vai teclar Enter, né? Após a digitação, ele teclou o valor, digitou Enter. No momento que ele digita Enter, aí vai para a execução da entrada propriamente dita, né? O valor vai ser lido, o valor que foi digitado vai ser lido e vai ser armazenado dentro da variável valor dólar. Então, o conteúdo que estava lá na tela aparecendo para o usuário é armazenado na memória principal do computador. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Conseguindo acompanhar? Tudo ok, professor. Beleza. Até agora eu tô tranquilo. Vamos para o próximo. Próxima instrução. Mostrar um conteúdo na tela. De novo, né? Imprimir um conteúdo entre aspas, né? Que aparece aqui. Aí, ou seja, vai exibir para o usuário, né? Aquele conteúdo que está entre aspas lá e novamente, né? O cursor vai ficar aguardando que o usuário faça alguma coisa. E a gente espera, né, que ele faça aquilo que está sendo solicitado, né, que é informar a cotação do dia. Então, o usuário vai digitar o valor. Aí, aqui no exemplo, o usuário digitou 5,25. Aí, por que o ponto? Né? Relembrando também novamente. Para
praticamente todas as linguagens de programação foram criadas com base na língua inglesa, né? E a língua inglesa utiliza como separador decimal o ponto e não a vírgula como nós, né? Então, embora a gente utilize a vírgula no nosso sistema decimal, a gente utiliza, quando está trabalhando aí com a parte de programação, o ponto como separador decimal para representar, né, os números reais, a parte decimal dos números reais. Então ele digitou 5,25, após digitar o valor da cotação, vai teclar Enter. No momento que o usuário tecla Enter, o que vai acontecer? Aí vai acontecer a entrada propriamente dita, né? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável cotação dia. Então, o valor que ele digitou lá na tela, ele vai ser armazenado lá na memória do computador, né, na variável cotação dia. Tudo bem até aqui? Ok? Mais essas duas linhas de comando. Ok. Tudo Muito certo. bem. Próxima instrução. É um comando de atribuição, né? Então está definido lá um comando de atribuição, né? Nós já vimos que na nossa representação, né, a seta para a esquerda é um comando de atribuição. Aí o que vai acontecer? Ele vai executar a expressão que está aqui no lado direito e armazenar o resultado da esquerda, né? Então ele vai executar esse cálculo. Aí, então, o que vai acontecer efetivamente, né? O próprio sistema operacional do computador, né? Aí agora já aparece aqui uma CPU simulada, né? Vai pegar as informações que tem na variável dólar, porque ó, eu preciso fazer uma multiplicação entre essa variável e esta variável. Então, eu vou executar um cálculo, né? Uma multiplicação. Então, o computador vai levar essa informação para dentro da CPU, tanto o valor em dólar quanto a cotação do dia, vai efetuar a multiplicação e depois vai pegar o resultado dessa multiplicação e vai armazenar, né, na variável à esquerda que está aqui, que, né, o conteúdo vai ser armazenado em reais. Então, a unidade central de processamento vai pegar o resultado daquela operação e vai armazenar na variável reais. Tranquilo? Esses espaços de memória que são utilizados para cálculo aqui são os registradores, né? Então, quando a CPU está executando algum tipo de operação com alguma informação, ela armazena numa área de memória chamada de registradores e lá dentro ele executa os cálculos e depois devolve a resposta conforme foi definido aqui na nossa estrutura. Tudo bem? Até aqui tudo bem? O comando de atribuição, como acontece? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Naquela ali cotação do dia, se eu quiser fazer ele atualizando, no caso. Se eu quisesse mudar, ficar mudando, entendeu? É assim, nós estamos executando esta sequência que está aqui, né? Essa sequência, nós estamos executando essa sequência. Aí se eu quisesse fazer no outro dia, né? Mudou a cotação, eu quero verificar, eu teria que executar o programa de novo, né? Teria que executar novamente o programa, né? Para fazer a atualização... Opa, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Não? Bom, então está previsto, né, para ser executado no dia que vai ocorrer a mudança de cotação. Se eu quero fazer alguma coisa do tipo automática, né, que repita, aí eu vou ter que criar um outro mecanismo, né? Por quê? Primeiro porque a cotação, como é diária, né, eu vou ter que
alguma coisa vai precisar me alimentar essa informação diariamente, né, com a cotação do dia, né? A mesma coisa relacionada ao valor, né? Uma hora eu posso querer converter um determinado valor, outra hora eu quero converter outro valor. Então, a cada dia, né, ele vai executar toda a operação novamente, né? No momento que eu mando executar essa sequência que eu estou definindo aqui, né? Ok? Tudo Ok, bem? professor. Tudo bem? Tudo sim. Obrigado. É só executar novamente, né, a operação no dia seguinte, né? Porque pode mudar o valor e pode mudar a cota, vai mudar com certeza a cotação, né? Dificilmente a cotação de um dia se iguala à cotação do anterior. Bom, então vamos para o último comando, né? O último comando é um comando de saída, né? Aí aqui a gente vai ver claro, né? A forma que vai ser exibido para a gente, né? Mostre na tela. Aí nós temos aqui o cifrão. Aí ele está mostrando aqui, ó, o cifrão, seguido do conteúdo da variável valor dólar. Aí o conteúdo da variável valor dólar nesse momento é 100. Aí ele vai mostrar o valor 100 na tela. Aí vírgula. Aí depois aspas de novo, né? O texto que está entre aspas, aí está aqui, ó, equivalem a R cifrão, todo o texto que está entre aspas, seguido do conteúdo da variável reais, aí está aqui o conteúdo da variável reais, aí o conteúdo da variável reais é 525, então aqui é conteúdo, né, da variável real, aqui é conteúdo, aí está aqui o 525, a variável reais. Depois eu vou ajeitar aqui, porque acabou saindo errado aqui a setinha. A setinha devia ser bem aqui. Eu vou ajeitar isso antes de disponibilizar o slide para você, né? O conteúdo do 525, tá? E não aqui. E depois a palavra reais, exclamação, né? Aí aparece aqui texto de novo, reais, exclamação. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou logo arrumar aqui agora para não atrapalhar depois. Pronto. Prontinho. Tá? Então ele vai pegar o conteúdo da variável reais e exibir aqui na tela. Alguma dúvida? Alguma pergunta? E finalmente, né, termina o programa. Aí executou a tarefa que se propôs, que foi fazer a conversão de determinado valor, funcionou. Então vejo a importância aí do teste de mesa. Aí lembrando novamente, né, a saída de dados, ela pode variar, né, de pessoa para pessoa, desde que apresente os itens que são obrigatórios, né, na saída. Aí vejam que eu incluí alguma coisa adicional, né, na resposta, mas esse adicional ele exibiu, né, as informações, aquela informação que era obrigatória que nós definimos, que era o conteúdo da variável reais. Quando nós fizemos, né, no nosso algoritmo, precisava aparecer o conteúdo da variável reais. Dúvidas, perguntas até aqui? Não. Essa parte foi bem interativa, foi bacana, professor. Beleza. É muito fácil isso, né? O algoritmo é sempre muito fácil. Tranquilo? Vou só beber uma água aqui rapidinho.
Muito bem. Vamos continuar então, né? Fico feliz aí por estar tranquilo. Logo mais eu já vou colocar uma lista de exercícios, que aí com certeza vai ser possível já de vocês iniciarem aí os trabalhos nessa lista de exercícios. Bom, nesse item agora, a gente vai colocar nossa primeira estrutura, né? É chamado uma estrutura de seleção. Por quê? Viram que naquele algoritmo que foi apresentado anteriormente, a respeito do cálculo do valor em dólar, você tinha lá estruturado os comandos de forma sequencial, né? Declaração de variáveis, entrou com valor, entrou com o segundo valor, executou o cálculo através de um comando de atribuição e depois exibiu a resposta sem nenhuma condicionante, né? Nada que afetasse a execução do problema, porque qualquer valor servia para valor em dólar, qualquer valor servia para a cotação do dia, então não houve problema nenhum. Mas em algumas situações, a gente tem determinados problemas em que não é possível, né, executar determinados cálculos. Aí, para isso, eu preciso selecionar valores que seriam válidos para executar o cálculo. E essa seleção é feita usando uma estrutura específica que a gente vai trabalhar nesse item, ok? Vamos acompanhar. Então a gente vai ver como a gente estrutura, né, um algoritmo usando uma estrutura de seleção, e a gente vai analisar, né, exemplo usando uma estrutura de seleção que, como eu falei, tem por objetivo selecionar valores válidos para executar determinado cálculo. Tranquilo? Muito bem. Bom, nós já vimos que a estrutura básica de um algoritmo, né? Nós temos lá o início. Deixa eu só pegar o ponteiro aqui. O início, declaração de variáveis, todos os comandos, né? E o fim do algoritmo. Aí a declaração pode existir ou não, né? Nós já vimos também isso. Mas nós temos agora uma situação nova, né? Que é uma situação onde eu tenho uma estrutura de seleção. E nessa estrutura de seleção, a organização da escrita vai ser da seguinte forma, né? Eu vou ter lá início, a declaração de variáveis e constantes, né? Aí pode ter vários comandos aqui no meio. Aí, para executar o teste, para lecionar os valores que eu desejo, aí eu vou utilizar o comando se, que está aqui. Depois, entre parênteses, um teste lógico que eu vou fazer. E baseado no resultado desse teste, se eu tenho como resultado do teste lógico uma situação que o valor for verdadeiro, o valor do teste lógico só pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai executar tudo que está aqui definido no então. Ou seja, todo o bloco de comando que eu defini aqui embaixo vai ser executado caso esse teste lógico seja verdadeiro. Se não for, ou seja, se o resultado do teste lógico der como resultado falso, aí ele vai executar tudo que está definido aqui no senão, ou seja, vai executar todos os comandos que estão aqui embaixo do senão. E termina aqui com o fim-se. Então vejam que eu tenho
uma estrutura hierárquica que todos aqui, baseada no teste verdadeiro ou no teste falso, né? Tudo que está aqui dentro está dentro desse grupo do teste do SI aqui, a seleção, ok? Então a gente vai ver um exemplo, né? Utilizando o teste lógico para verificar como efetivamente, né, funciona. Muito bem. Para a gente exemplificar, a gente vai definir um problema aqui, né? Fazer um algoritmo para ler dois números inteiros, verificar e informar se os números são iguais ou diferentes. Ok? Alguma dúvida sobre o que se deseja? Nenhuma. Não. Não, professor. Só deixar um tempinho pra mim copiar aqui rapidinho. Então eu quero fazer um algoritmo para ler dois números inteiros. Aí vejam que no problema eu já estou amarrando algumas coisas, né? Opa, dois números inteiros, né? Já estou amarrando alguns itens aqui, né? Relacionados ao problema que eu estou apresentando, né? Ler dois números inteiros, tá? Então ele já está amarrando aqui, ó. Os dois números são inteiros. E eu quero saber se os números são iguais ou diferentes. Vamos então para a análise do problema, né? Aí o primeiro item da análise, lembram lá da análise? Entrada, como e saída, né? Primeiro item, a entrada. Quais as informações são necessárias que sem elas eu não consigo resolver o problema? Ora, por motivos óbvios, né? No próprio comando, ele já fala aqui, ó, ler dois números inteiros, ou seja, eu preciso dos dois números inteiros, né? Que já especificou, né, que os números são inteiros. Posso definir quais são esses números? Não, né? Porque ele está pedindo aqui dois números inteiros, que pode ser qualquer um, né? Não é um número específico, não são dois números específicos, né? São dois números quaisquer, dois números inteiros quaisquer. Então eu tenho que ter uma representação desses números, né? Então eu vou representar aqui, né, pelo valor x e pelo valor y, né? Estou fazendo a representação desses dois números, né? X é o primeiro número inteiro e y é o segundo número inteiro. Então, se eu tiver esses dois números, eu consigo executar a tarefa para saber, né, se os números são iguais ou diferentes, que é a tarefa que está se propondo aqui, né? Ok, até aqui? Tudo ok. Beleza. Como resolver, né? Então, como é que eu vou resolver a questão? Ora, nessa questão, eu vou fazer um teste lógico entre os dois números que foram informados, o x e o y, para saber o que é verdadeiro e o que é falso, né? Então, eu poderia testar de várias formas, tá? Aqui tem um exemplo, né, de como eu poderia testar, né? Por exemplo, se o x for igual a y, então aqui é o teste lógico, né, que eu estou perguntando se é verdadeiro ou falso. Estou perguntando se o x é igual a y. Se for verdadeiro, então, aí o que eu quero que faça? Informar que os números são iguais. Então, o teste lógico deu verdadeiro. Se não for verdadeiro, ou seja, se o x não for igual a y, aí ele vai para o senão. O senão é caso o teste lá em cima tenha dado como falso. Aí o que eu devo fazer? Informar que os números são diferentes.
poderia fazer um teste diferente? Poderia, né? Eu poderia perguntar assim, ó, se o x for diferente, aí o diferente na nossa linguagem, né, o sinal menor e maior, a y. Não poderia perguntar assim? Aí, então, ora, se o x for diferente de y, se for verdade, aí eu tenho que dizer agora que os números são diferentes. Se não, ou seja, se os números não forem diferentes, aí aqui eu vou dizer que os números são iguais. Então vejam que depende do teste lógico, né, que eu faço, né? Então aqui eu perguntei se são iguais. Se for verdadeiro, eu digo que os números são iguais. Se for falso, eu digo que os números são diferentes. Mas poderia também, né, testar se os números são diferentes. Então, se for verdadeiro, aí eu tenho que dizer que os números são diferentes. Se for falso, eu tenho que dizer que os números são iguais. Então vejam que a ordem depende do resultado do teste lógico, né? E eu tenho, por exemplo, neste exemplo aqui, duas formas de fazer o teste lógico para obter o mesmo resultado. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Tudo ok. Muito Tranquilo. bem. E finalmente a saída, né? Mas vejam que a saída para esse caso específico é o próprio resultado do teste lógico, né? Por quê? O que eu quero saber? É se os números que foram informados são iguais ou se são diferentes. Então, a saída está no próprio resultado, né? Eu vou lá e digo, olha, os números são diferentes. Ou eu vou dizer que os números são iguais. Uma coisa ou outra. Então, a saída é o próprio resultado do teste lógico. Então, organizando essas informações, né, qual é a sequência de operações que precisam ser executadas? Eu tenho que entrar com o primeiro valor, depois entrar com o segundo valor, depois realizar o teste lógico. Aí, por exemplo, aqui eu estou perguntando se é igual. Então, se for igual, eu digo que os números são iguais. Se não for, eu digo que os números são diferentes. É a própria saída, né? A realização do teste é também a saída de dados. Bom, depois é só organizar essa informação usando a nossa estrutura, né? Na nossa estrutura, nós já vimos que eu tenho aqui o início, a declaração de variáveis, né? Pode ter algum comando e o teste lógico, né? Se o teste lógico, então os comandos se for verdadeiro. Se não, os comandos se forem falsos. Termina com FIC, né? Termina o bloco e o fim. Aí, então o nosso algoritmo fica assim. Início. As variáveis que nós estamos utilizando, nós já vimos que nós vamos usar duas variáveis, né? E vai ser do tipo inteiro. O próprio problema, né, definiu que a variável seria do tipo inteiro. Depois, a entrada de dados. Aí eu coloco uma mensagem na tela para o usuário saber o que ele deve fazer, né? Digite o primeiro número inteiro. Aí depois a entrada propriamente dita, né? Ler X. Depois o comando para poder entrar com o próximo número, né? Digite o segundo número inteiro, aparecer para o usuário. Depois a entrada propriamente dita, ler Y. Depois, o teste lógico, né? Se x for igual a y, se for verdadeiro, então ele vai executar este comando. Ele vai mostrar na tela, os números digitados são iguais. Se não, ou seja, se o teste lógico for falso, ele faz o teste lógico,
Aí ele pode dar verdadeiro, ou o teste lógico pode dar falso. Se o teste lógico der falso, ele vai executar tudo que está no senão. Aí ele vai exibir na tela, os números digitados são diferentes. Aí termina o bloco do teste lógico, né? Fim C, e termina o programa porque já apresentou o resultado. Não é muito fácil isso? Concordam? É, professor, verdade. Tranquilo. Barbada, né? Bom, vamos falar de alguma coisa que já aparece aqui para gente, nos nossos algoritmos, que se chama indentação, tá? Mais do que nunca, né, principalmente agora que depois a gente vai pegar os nossos algoritmos e transformar ele usando uma linguagem de programação usando Python, né, a indentação vai ser muito importante, tá? Quando a gente escreve os nossos comandos usando linguagem de programação ou até mesmo os nossos algoritmos, né, nós estamos usando aqui uma pseudo-linguagem de programação, imprimir, ler, define lá o tipo inteiro, real, né, se, fim C, a gente costuma criar afastamento, né, da margem para definir hierarquia, tá? Deixa eu tirar aqui rapidinho essa... Definir hierarquia, tá? Então, essa hierarquia, ela é definida usando o que a gente chama de indentação. Observe que eu tenho aqui o primeiro comando, o segundo comando na mesma linha, né? Próximo comando na mesma linha, o próximo na mesma linha, próximo na mesma linha, o próximo na mesma linha. Depois eu tive um C, um teste lógico. E observe que eu coloquei aqui, ó, afastado, né, a informação, tá? Então, isso se chama indentação, esse afastamento que eu coloco aqui, ó, para indicar que esses comandos que estão colocados aqui estão subordinados hierarquicamente ao C. Ou seja, este bloco aqui, né, vai ser executado de forma subordinada ao C. Na maior parte dos algoritmos e programas e linguagens de programação, isso é questão só visual, tá? Para facilitar a leitura. Mas, na linguagem Python, a gente vai usar para estruturar blocos. Ou seja, se você não fizer a indentação correta, você pode colocar um comando para não ser executado com base em um resultado de teste lógico. Então, em Python, a indentação não é usado só para formar uma melhor visualização de subordinação das partes de um programa. Ela vai ser usada também para indicar subordinação, tá? Linguagem C, C++, linguagem Java, nós temos símbolos, ponto e vírgula, abre e fecha chave, para indicar subordinação. Aqui não, né? Em Python não. Em Python vai ser justamente a indentação. E ela é muito importante, principalmente para isso, né? Para facilitar a leitura e indicar subordinação, tá? A indentação. Aí, por exemplo, aqui, né? Como eu falei para vocês, quando começa o si, né? Tá num determinado nível. Aí depois o então e o senão, né? Tá num determinado nível. E a execução dos comandos, né? Está em outro determinado nível. Aí tudo isso aqui indica um bloco de comandos, né? Que iniciou no si e terminou no fim C. Tá? Então,
em algoritmo, linguagem C, C++, Java, a indentação melhora só visualmente para você ler o programa. Mas em Python, define bloco, define hierarquia. Então, muito cuidado, né? Convém, né, sempre utilizar indentação. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem dúvida no chat lá, professor. Ah, tá. Deixa eu verificar. Vamos lá. Tem alguma tecla específica? Ah, sim, tem sim. A tecla Tab, né, do teclado do usuário. Deixa eu pegar aqui na internet. Aqui, ó, tecla Tab. Beleza? A tecla Tab do teclado é a que indica aí a indentação. Ok? Tudo bem? Dúvidas mais? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Beleza. Então. Vamos então continuar, né? Na escrita dos nossos algoritmos, aí você pode usar também espaço, porque no algoritmo não tem problema nenhum, né? Escrevendo lá usando o Word ou bloco de notas, não há problema nenhum você utilizar o espaço, né? Mas dentro da programação a gente vai usar o Tab para fazer a indentação. Vamos continuar então. Bom, então, verificando agora, né, o nosso algoritmo, né? Na linha 1, o início. Na linha 2, nós tivemos lá a declaração de variáveis. Na linha 3 e 4, né, a entrada de dados do primeiro número. Aí, o imprimir, como eu falei para vocês, é só para que o usuário saiba, é um comando de saída, né, para que o usuário saiba aquilo que ele deve fazer. O ler é efetivamente o comando de entrada. Depois, a entrada do segundo número, na linha 5 e 6. Depois, o teste lógico, né? Aí, 8 e 9 é o caso o teste lógico tenha como resultado o valor verdadeiro. Aí ele vai executar um único comando, né? No caso, exibir na tela que os números são iguais. E o senão, caso os números não sejam iguais, né? O resultado falso do teste lógico. Aí ele vai mostrar na tela que os comandos são diferentes, né? Aí termina com o fim C. E fim. Né? Bom, vamos agora fazer o teste de mesa, né? Importantíssimo, como eu falei para vocês, a gente sempre fazer o teste de mesa para validar, né, se a execução vai ocorrer conforme nós prevemos, né? Então vamos lá, teste de mesa. Começou o nosso algoritmo. Na linha 2 nós temos inteiro x y. O que acontece efetivamente no momento que essa linha é lida? Lá na memória do computador, na memória principal do computador, né, vão ser criados, reservados, né, dois espaços. Cria dois espaços lá, reserva dois espaços na memória, um chamado de X, outro chamado de Y, e lá dentro, né, desses espaços você vai poder armazenar valores do tipo inteiro, conforme foi definido aqui na declaração. Tudo bem até aqui? O que acontece com a leitura dessa linha? Sim, professor. Pois não.
Beleza. Próximo comando. Imprimir, digite o primeiro número inteiro. Aí ele vai exibir na tela exatamente a mensagem que está aqui, tal qual foi digitado, né? Então, digite o primeiro número inteiro, vai aparecer na tela para o usuário, exatamente como está escrito lá, seguido de 2 pontos, também foi definido, né, para aparecer na tela. E vai aparecer o cursor, né, aguardando, né, o usuário digitar um valor, tá? Então, vai aparecer aí um cursor aguardando o usuário digitar um determinado valor. Deixa eu só arrumar lá aqui, que ficou um pouco afastado aqui. Muito bem. Vai ficar aguardando o usuário digitar um valor. Bom, então o usuário vai digitar um valor. O usuário vai digitar um valor. Aí esse valor que o usuário digitou é um valor igual a 5. O usuário vai digitar um valor, vai teclar Enter. No momento que o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? Esse valor que o usuário digitou, ele vai ser lido e vai ser armazenado na variável X. Então, isso que o valor que ele digitou, ele vem para cá, para a memória, e vai ser armazenado na variável X. Ocorreu a entrada do primeiro número. Tudo bem? Tudo certo. Vamos prosseguir. Próximo comando. Imprimir, digite o segundo número inteiro. Aí, de novo, né? Mostre na tela, né? Ou imprimir ou mostre na tela exatamente o texto que está aqui. Aí ele vai mostrar na tela o segundo número inteiro. E vai aguardar, né? Que o usuário digite um valor. O usuário vai digitar um valor, esse valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável y, né? Então, quando o usuário teclou Enter, ele vai executar o próximo comando, que é a entrada de dados propriamente dito. Então, o valor que o usuário digitou vai ser lido e vai ser armazenado na variável y. Aí ele executa o ler y. Próximo comando é o teste lógico, né? Próximo comando é o teste lógico. Se x é igual a y, aí o que vai acontecer? O próprio computador, né, vai levar as duas informações que estão sendo usadas no teste lógico, o valor de x e o valor de y, leva para dentro do processador, né, os dois valores, realiza o teste lógico, né, verifica se um é igual ao outro e vai verificar se é verdadeiro ou falso. E ele obtém uma resposta, né, que no caso aqui foi falso. Como foi falso o teste lógico, então ele vai seguir para o senão, né? Porque como a informação foi falso, nós já vimos, né? Se for verdadeiro, ele executa tudo que está no então. Como foi falso, ele vai para o senão. Então, ele vai para o próximo, que é para o senão. Como o teste lógico deu como resultado falso, ele veio para o senão. Aí o que ele vai fazer? Mostrar na tela os números digitados são diferentes. Aí ele vai e exibe na tela o resultado da operação. Aí vai para o fim do bloco e o fim do programa. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, Alguma professor. pergunta? Não é barbada isso, né? Muito fácil isso. Muito tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? Vamos ver mais um exemplo. Tá? Fazer um algoritmo para verificar se um determinado número inteiro é par
ou ímpar? Definição do problema. Está claro aquilo que está se querendo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem claro, bem claro. A pessoa informa um número inteiro e eu quero saber se esse número inteiro é par ou ímpar. Tranquilo? Então vamos lá. Análise do problema. Entrada, como e saída. Primeiro a entrada. Quais as informações, né? Eu preciso que o usuário me diga que sem isso eu não consigo resolver o problema. Ó, um número inteiro, né? O próprio nome, o próprio comando, né, do pedido já um número inteiro para saber se é par ou ímpar. Então eu preciso de um número inteiro. Como não pode ser qualquer um, quer dizer, eu não tenho definido, né, qual é o número, pode ser qualquer um, né, ao contrário, pode ser qualquer um, eu tenho que fazer a representação desse número. Eu vou fazer a representação desse número através do identificador num. Num vai ser qualquer número inteiro. Como resolver, né? Ora, eu vou ter que primeiro verificar a questão, né, de como é que eu sei que um número é par, né? A própria definição matemática do número par, né? Lembro lá que eu comentei com vocês que não importa o problema que está sendo apresentado quando a gente não tem o domínio sobre aquilo que está sendo colocado, a gente tem que procurar, né, conhecimento, internet, livros, né, ou outro meio, até com o próprio usuário, para que você saiba como resolver o problema. Aí começa a história de a gente aprendeu de um jeito e a gente precisa aprender novos jeitos, né? Com certeza a maior parte de vocês, principalmente, né, o pessoal da minha idade, né, aqueles que já passaram dos 50, né, aprenderam lá que, como é que eu sei que o número é par ou é ímpar? É simples, a professora lá ensinou que basta eu verificar se termina com 2, 4, 6, 8 ou 0, eu sei que é par. Se terminar com outro número é ímpar, né? Então é comum, né, eu querer verificar se o número termina com 2, 4, 6, 8 ou 0 para saber se é par. Mas não tem só essa forma, né, para saber se o número é par, né? O número ele é considerado par no momento que eu faço uma divisão inteira por 2 e o resultado dessa divisão for 0, né? Então, se a divisão inteira por 2 der como resultado 0, eu consigo dizer que aquele número é par, né? Então, não é só analisando o término, né, do número, se termina com 2, 4, 6, 8 ou 0, é possível identificar se o número é par, né? Tem essa forma que eu posso fazer uma divisão inteira para verificar se o número é par ou não. Só relembrando, né, a questão da divisão inteira, eu tenho aqui 5 dividido por 2. 5 por 2 dá 2. Aí eu faço a multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. Para 5, falta 1. Aí o resto, 1. Aí 1 por 2 dá para dividir? Não. A divisão inteira acabou. Acabou. Aí eu tenho como quociente o 2 e tenho como resto o 1. Ok? Então a divisão inteira eu não dou continuidade, né? Tá bom? Então a questão aqui eu tenho que fazer o teste lógico com base na divisão inteira. E, de acordo com a nossa pseudolinguagem, quando eu quero analisar o resto de uma divisão inteira,
Aí eu uso o operador chamado de mod, né? Então, o mod é o operador lá na nossa pseudolinguagem que me dá o resto de uma divisão inteira, tá? Então, se eu quisesse esse valor aqui, 1 aqui, eu colocaria. Se eu quiser o 2, é o 5 barra 2. Perdão, desculpe, tá errado. É 5 div, que na nossa pseudolinguagem, o div é o operador de divisão inteira. 2. Isso aqui é divisão real. O barra é a divisão real. E o resto seria 5 mod 2. Tá? Então, como eu quero analisar, né, para saber se o resto é 0 ou não, para saber se é par, aí eu faço o seguinte teste lógico, né? Se o número mod 2, ou seja, eu faço a divisão por 2 desse número, se for igual a 0, ou seja, se o teste lógico for verdadeiro, eu posso dizer com certeza que aquele número é par. Se não, se não é par, só pode ser ímpar, já que só tenho essas duas possibilidades. Tá certo? Tudo bem até aqui? Na análise? Sim, professor. Tudo Beleza. certo. Vamos. E finalmente a saída, né? Então, do mesmo jeito que o problema anterior, a saída é o próprio resultado do teste lógico, né? A própria informação que vai sair no teste lógico é a saída. Então, se for verdadeiro, vai dizer que é par, e se for falso, vai me dizer que é ímpar. Então, a saída desejada, que é a resposta para saber se o número é par ou é ímpar, é o próprio resultado do teste lógico. Bom, organizando agora as instruções que precisam ser executadas, né? Eu tenho que realizar a entrada de um número inteiro, né, que eu estou representando aqui pelo identificador num, fazer o teste e informar o resultado, né? Então, eu verifico se o num mod 2 for igual a 0, então ele vai me dizer que o número é par. Se não, eu digo que o número é ímpar. Então, são esses dois passos aqui que precisam ser executados. Basta agora que eu escreva, né, o meu algoritmo usando a nossa pseudolinguagem. Na nossa estrutura que a gente tem usado, né, começa lá início, declaração variáveis, pode ter alguns comandos, né, aqui no meio, e o teste lógico, né? Se o teste, se for verdadeiro, então executa esse bloco de comando. Se não, executa esse bloco de comando. Fim C e fim. Em algumas situações, tá, gente, bem específicas, às vezes eu não preciso do senão, tá? Em algumas situações bem específicas, só me interessa, por exemplo, se for verdadeiro, tá? Então, vocês podem encontrar a estrutura sem o senão, tá? Vai ter o se, vai ter o então e vai ter o fim C. Só isso. Em algumas situações bem específicas, tá? Não interessa se o resultado for falso, ok? Eu posso não executar nada. Cada situação é uma situação, eu preciso analisar, né? Para saber se precisa ou não. Para o nosso caso, né? Nós vimos que interessa a resposta sendo verdadeiro ou falso aqui no teste. E também a gente vai ver algumas situações, a gente vai ter testes encadeados, né? Então, dentro do então, eu posso ter outro teste, né? Então, a gente vai ver também essas situações. Bom, então, continuando, finalmente, né, escrevendo agora o meu algoritmo. Início, uma única variável, né, que foi necessária,
o num, vai ser definido lá como inteiro, o próprio pedido, né, do comando já informava. A entrada de dados, propriamente dita, né, imprimir, informa o número inteiro, aí o número vai ser lido, vai ser armazenado em num, depois o teste. Aí vejam aqui, né, eu tive uma operação matemática que está dentro de um parêntese, onde eu faço um teste lógico que está dentro de outro parêntese. Isso é importante, né? Eu preciso fazer a verificação aqui com base no resultado de um cálculo. Aí, se for verdadeiro, então vai executar o comando que está aqui. Aí a resposta, obrigatoriamente, né, tem que dizer lá que o número é par ou ímpar. Aí eu estou colocando assim, ó, eu vou mostrar o número na tela e seguido do texto é um número par. Lembram lá que obrigatoriamente eu tenho que dizer se o número é par ou é ímpar, né? E aqui eu estou dizendo. Então, se não for verdade, o resultado do teste lógico for uma condição falsa, eu mostro na tela que aquele número é um número ímpar. Fim do bloco. Vejam a indentação aqui, né, sendo usada. E o fim do algoritmo. Ok? Vamos fazer o teste, né? Para saber se realmente isso funciona. Bom, aí eu tenho na linha 2 a declaração de variáveis, 3 e 4 a entrada de dados do número inteiro, na linha de 5 até 10 o bloco com o teste lógico, né? Aqui o teste lógico, se o num mod 2 for igual a 0, ou então, caso o teste lógico seja verdadeiro, e o comando, caso seja verdadeiro. Se não, caso o teste lógico seja falso, o comando, caso o teste lógico seja falso, e aqui o fim do bloco. Então vejam que existe uma hierarquia, né? Uma subordinação desses itens. Bom, vamos fazer então o teste de mesa, né? Para fechar esse item. Declaração de variáveis. Começou lá, né? O programa. Inteiro num. O que acontece efetivamente no momento que eu leio esta linha? Tá? No momento que eu leio essa linha, uma variável com o nome de num, um espaço é reservado na memória, né, para que eu possa armazenar o número inteiro, e eu chamo esse espaço de num. É isso que acontece no momento que ele executa essa linha. Próxima linha. Um comando de entrada, né, que tem uma saída e uma entrada. A saída para exibir uma mensagem na tela e a entrada propriamente dita. Então, primeiro, a exibição da mensagem. Imprimir, informe o número inteiro. O que acontece com esse comando? Lá no monitor do usuário vai ser exibido aquele conteúdo, entre aspas, lá, né? A mensagem para ir na tela. E vai aguardar que esse usuário digite um determinado valor. O usuário vai digitar um valor, aí no exemplo aqui o usuário digitou 6, aí ele vai para o próximo comando, né? Esse valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num, ou seja, o 6 que ele digitou na tela, né? A informação que ele digitou na tela vai ser lida e vai ser armazenada na variável num. Então, o 6 que ele deu, armazena na variável num. Próximo comando. Ele vai fazer o teste lógico, né? Ele vai pegar a informação, levar para a memória, né? Ele vai pegar o conteúdo de num, levar para a CPU, né? Pegou o valor 6, que foi digitado, levou para dentro da CPU, fez o cálculo do resto, né? Aí na CPU
que representa o cálculo do resto, né? É o percentual, tá? A gente vai ver que esse é o símbolo usado na linguagem de programação para poder fazer o cálculo do resto, né? Que é o mod, tá? Lá ele vai me dar o resto da divisão por 2, que no caso deu 0. Então, aí ele verificou no mod 2, deu 0. Aí 0 é igual a 0, aí fez o teste lá, né? 0 é igual a 0, aí 0 é igual a 0, deu verdadeiro. Então toda a sentença toda deu verdadeiro. Então se deu verdadeiro, ele vai executar tudo que está no então. Aí ele vai para o então. Então, que deu verdadeiro, mostre na tela o conteúdo da variável num, que no exemplo aqui a gente está usando 6, seguido do texto, que vai ser a saída, né? É um número par. 6 é um número par. Aí vai para o fim C, fim, acabou o programa. Veja que ele não executa nada, né, do senão. Não. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor. Nenhuma, bem fácil. Não, tranquilo, professor. Diga lá. Tranquilo. Nenhuma pergunta? Eu vou parar a gravação aqui da explicação. Tranquilo, professor. Deixa eu só parar a gravação.